neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Tenho saudade de Jesus, meu mestre. Tenho saudade de Jesus, meu rei. Mas ao findar o meu labor terrestre, me encontrarei com ele, sim, eu sei. Tenho saudade de ti, Jesus, meu Salvador e Rei. Quero sentir tua presença, pois sei que só assim feliz serei. Tenho vontade de viver com Cristo e nos seus braços sempre me abrigar. Sim, quero a Ele sempre ser submisso e confiar no seu amor sem par. Tenho saudade de ti, Jesus, meu Salvador e Rei. Quero sentir tua presença, pois sei que só assim feliz serei. Não queres tu também viver pra Cristo e nele sempre, sempre confiar? Sua presença te dará conforto e seu amor te levará ao lar. Tenho saudade de ti, Jesus, meu Salvador e Rei. Quero sentir tua presença, pois sei que só assim feliz serei. Porque está escrito: alegre-te, estéril, que não dás a luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho,
porque de modo algum filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Ouvintes, existem várias chuvas na Bíblia Sagrada, como a temporão, a serôdia, e delas nós extraímos uma coisa muito necessária para a nossa vida espiritual, que é o ensinamento. É uma chuva de ensinamento. Agora, a natureza, sendo uma Bíblia, nos mostra isto claramente, que quando a chuva cai sobre a terra, toda semente que está no seu seio manifesta a sua qualidade, a sua natureza. Como, por exemplo, a chuva cai sobre a terra que está guardando a semente do trigo. O que se espera brotar ali? Trigo. Mas se for semente de abrolhos, de joio, então a mesma chuva. Notem isto. Despertemos a nossa atenção para isto. A mesma chuva fará com que aquela semente do joio frutifique, brote, germine e frutifique, crescendo assim, não é, naturalmente, antes de tudo. O que causou aquele rebento foi a mesma chuva. O que causou aquele crescimento foi a mesma chuva, o mesmo sol. Jesus disse que Deus manda chuva e sol sobre maus e bons. Isto quer dizer que pela mesma chuva e pelo mesmo sol, todas as sementes germinam. Todas as sementes que estão na terra germinam, crescem e dão o seu fruto. Eu quero que cada ouvinte tenha a sua atenção despertada para isto, porque é a mesma chuva, o mesmo sol, que leva a todas as sementes diversas a germinarem, crescerem e darem seus frutos, respectivamente falando. Então não seria demais nós repetirmos mais uma vez, porque não estamos aqui para angariarmos simpatia como pregador, como religião, para fazermos um proselitismo e aumentar o nosso grupo. Não, absolutamente não. Nós queremos que Deus cumpra o seu propósito através deste programa. É que a chuva caia sobre todas as sementes, porque temos certeza que é uma chuva de ensinamento e que tem dado vida não somente para trigo, mas também para joios, para abrolhos, para todas as espécies de sementes nesta era. É a mensagem que Deus tem enviado em seu determinado tempo. Isso é tremendo, justamente por ser verdade. A verdade é tremenda. Quem se coloca no lugar da verdade, onde opera a verdade, tem se colocado num lugar tremendo, terrível, diz o profeta Isaías. Quão terrível é este lugar! Então, de passo em passo, de glória em glória, de fé em fé, medindo as coisas, já temos aqui a estas alturas uma meditação, uma síntese
que deixa os nossos ouvintes plenamente esclarecidos de um grande fato, que não é pelo simples fato de Deus curar, de Deus derramar bênção sobre todas as pessoas, sobre todos os povos, sobre todas as alas religiosas, que isto quer dizer que todas elas são de Deus. Assustaram-se? Mas é verdade, não? A natureza é uma Bíblia, e Paulo disse que a natureza, sendo uma Bíblia, deixa todo mundo inexcusável diante de Deus. Leiam na carta aos Romanos, capítulo 1, capítulo 2. Meditando nesse sentido, e vocês vão encontrar que isto é verdade. Então, qual é a síntese? A síntese é que a mesma chuva, o mesmo sol, que quer dizer o mesmo Deus da vida, derrama bênçãos sobre todas as espécies de sementes, para que todas elas deem seus frutos segundo as suas espécies, respectivamente falando, cada uma por si. Oh, isto é maravilhoso! Sim, perfeitamente, Jesus disse, pelos frutos é que se conhece a árvore. E Deus quer que, de fato, todos deem seus frutos, incentivados, mais uma vez, pela mesma chuva, pelo mesmo sol. Ah, nós temos o mesmo Deus. Nós temos a mesma bênção, sim, perfeitamente. Não resta dúvida. Deus derrama chuva e sol sobre todas as espécies de sementes, para que elas deem seus frutos, segundo suas espécies. Agora lembrem-se, depois os seus frutos, cada um por si, terão destinos diferentes. O lavrador que plantou o trigo, colheria o trigo para lançá-lo ao fogo? Não. O trigo vai para o celeiro, mas o joio vai para o fogo. Foram as mesmas chuvas, foi o mesmo sol que deu crescimento para ambos, mas o destino final de cada fruto é diferente. Aí está onde nós devemos enfincar uma estaca e só prosseguirmos, só darmos um passo adiante na nossa fé, depois de discernirmos qual espécie de semente temos regado em nossa vida. Tem que se pegar a Bíblia, tem que se pegar o Evangelho, para que cada um manifeste a sua natureza. Por isso lançam-se mãos dos dons, de todas as chuvas de Deus, para que deem seus frutos, para que manifestem suas naturezas. Que Deus, nesse instante, faça com que cada um possa cair em si, em tempo de discernir qual fruto tem dado esse Evangelho em sua vida. Agora nós vamos adiante. Nós vamos falar aqui sobre 3 mulheres. 3 mulheres bíblicas. Todas elas são bíblicas. Todas elas estão registradas nas Escrituras. Agar, Sara e Maria. Agar, você quer saber quem foi Agar? Foi a escrava. Uma egípcia muito linda, muito formosa, que Sara deu a Abraão. Ela era serva de Sara. Mas Sara, sendo estéril e não tendo filhos, tratou deste meio de ajudar a Deus. Ajudando-se a si mesma, ela creu sinceramente nisto.
e proveu um meio pelo qual ela deveria ter um filho em seu colo. Sim, Deus prometeu um filho, mas aqui está Abraão, então um meio. Deus usa os meios, mas usa os seus próprios meios. O mal está justamente em nós querermos criar meios para Deus agir. E foi o que Sara fez. A moça era linda, formosa, serva, escrava. E aquilo era um meio correto, não era um meio ilícito. Nem tudo que é lícito nos convém. Não era um meio ilícito, porque até então a poligamia era consentida. Era um meio correto. Então ela tomou a sua serva e deu ao seu marido. Disse, coabite com ela, e através dela nos virá um filho. Eu terei um filho em meu colo. Ela estava usando de um meio correto, mas não era um meio próprio, perfeito de Deus. Deus tinha algo mais profundo. Deus tinha algo mais real. Deus tinha algo que partia de si próprio para Abraão. Se Sara soubesse esperar em Deus, ali naquela hora, ela não usaria daquele meio correto. Eu estou sempre destacando para que os nossos ouvintes entendam. Meio lícito, meio correto que Sara usou. Porque ela era uma senhora, ela era uma dama, e ela não poderia lançar mão de um meio incorreto. Quando ela lançou mão de sua serva para dar a Abraão, seu marido, e mandar que ele coabitasse com ela, ela estava usando de um meio lícito e correto para uma dama de então usar. Mas o que gerou Agar, do mesmo pai, Agar gerou a Ismael. E quem foi Ismael? A Bíblia diz que ele foi um homem selvagem. O meio de Sara, que Sara usou, trouxe ao mundo um homem selvagem. Mas vamos logo para o meio de Deus através de Sara, o meio natural de Deus, planejado por Deus, vontade própria de Deus, é que a própria Sara, não a serva, não a escrava, tivesse um filho. Isso era humanamente impossível para Sara, a ponto dela sorrir quando o Senhor falou isto com Abraão, que ela teria um filho. Ela descreu em si mesma, descreu em sua possibilidade, porquanto não havia nenhum sintoma, nenhuma razão para que ela pudesse, de forma alguma, conceber de seu marido, porque ela já estava fora de tempo. Além de ser estéril, estava fora de tempo. Já estava em idade avançada. Mas aquele era o meio de Deus. E o meio perfeito de Deus, o que trouxe? Trouxe a Isaque, um filho legítimo de Abraão com Sara, que foi um pai de nações. Foi um fundador de povos, pai de nações. Foi um homem legítimo, de um nascimento legítimo, planejado, inspirado pelo próprio Deus. Oxalá que todos os filhos que vêm ao mundo não viessem sob arranjos humanos, sob vontade das mulheres, sob vontade dos homens, mas viessem sob a vontade de Deus. Um homem vindo sob a vontade da mulher foi um selvagem. Mas um homem vindo sob a vontade de Deus foi um Isaque. Foi um filho legítimo que seria pai. Oh, meus ouvintes, a estas alturas eu creio que todos aqueles que têm famílias, todas as virgens, todos os moços desejam da mesma forma filhos que venham pela perfeita vontade de Deus. Mas se as moças, se os moços
Se os casais devem desejar isto, então o que devemos pensar da igreja? Gerarmos bastardos? A igreja aceitar gerar filhos na fé pelo seu próprio plano, pelo seu próprio dogma, gera selvagens, homens que nunca recebem o espírito da promessa, homens que nunca podem receber a promessa de Deus, muito menos o cumprimento desta promessa. O cumprimento da promessa é para quem Deus prometeu. Deus não cumpre sua promessa para quem ele não tenha dirigido esta promessa. A quem Deus tem dirigido a promessa de Elias é para os filhos. Por isso Malaquias 4, 5, 6 não pode ser Bíblia, não pode ser escritura para esses bastardos, para esses selvagens espiritualmente falando, porque eles são gerados de acordo com o plano humano. Oh, isso deveria levar a você saltar cercas, muralhas denominacionais, jogar a Jericó por terra. Eu creio perfeitamente que aquele que tem semente de Deus, quando esta água está caindo, isto tem que crescer, tem que frutificar, uma fé genuína, uma fé real, como Isaac era filho pelo plano de Deus, pela promessa de Deus, não pelo plano de Sara, embora o seu plano tenha sido correto, lícito, sobretudo. Mas o que gerou o plano de Sara? Um selvagem Ismael. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Você, como filho da igreja, como membro da igreja, deve pensar nisto. Que tipo de filho sou eu? Sou um filho arranjado pela solicitude de salvação, por esse plano e movimento de salvação, de campanhas de salvação? Ou tenho eu nascido por predestinação neste corpo, pela promessa divina? Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Cada um deveria pensar, raciocinar, prescrutar nesse instante, e ninguém ser filho de um dogma, de um credo, por mais lícito, por mais correto que ele seja, como o plano de Sara foi, tentando fazer uma obra para Deus, tentando ajudar a Deus, tentando salvar almas. Onde está esse evangelismo manufaturado, solícito, ansioso? Isso poderá trazer filhos legítimos? Não. Não. Você deve querer nesta hora no seu íntimo: Senhor, eu não quero ser gerado por um plano natural das igrejas, da minha igreja. Eu tenho que ser gerado pelo plano perfeito do Senhor, como foi Isaac. Eu não quero ser um Ismael, um selvagem gerado pelo plano de Sara, embora lícito. Em nome de Jesus Cristo, dá-nos, ó Pai, nesse instante, luz perfeita sobre esta palavra. Sei que isto está caindo sobre maus e bons, e cada um dará seu fruto segundo sua espécie e sua natureza. Ó Deus, sela a tua palavra em nome de Jesus Cristo, em cada coração, pela tua graça e pelo teu amor. Amém, Senhor. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical. Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim. E à noite, daqui a pouco, 1 hora da tarde, teremos o trabalho com a mocidade,
às 5 horas da tarde, companheirismo, e às 18 horas, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gamo, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto de cura, de libertação, ali na igreja evangélica, o Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18 horas, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Sopram os ventos. Sopram ventos sobre o meu viver. Deus, porém, é de tudo sabedor. Meu pensar, também meu proceder. Posso descansar em meu. Ruge a tempestade, sopram ventos meu olhar levanto para o céu de anim. Certamente a luta breve enfrentarei, e seguro então com Cristo estarei. No pecado, muito perdido andei, mas um dia a voz da cruz ouvi. Meu Senhor morreu por mim, eu sei. Tanto amor jamais eu mereci. Ruge a tempestade, sopram ventos meu olhar levanto para o céu de anim. Certamente a luta breve
graça terminou. Muitos hão de procurar perdão. Ai de quem a Cristo desprezou. Ruge a tempestade, sopram ventos meu olhar levando para o céu de ali. Certamente a luta breve findarei, e seguro então com Cristo estarei. Ouvintes, vamos lembrar daquilo que temos ouvido e atentarmos com diligência para isto. Lembrarmos nesta programação daquelas 3 mulheres: Agar, Sara e Maria. Conforme já aprendemos, Agar foi uma serva egípcia muito formosa que Sara deu de uma maneira lícita e correta para o seu marido Abraão gerar um filho após si. Lembrarmos em tempo que o plano era correto. Até então, a poligamia era aceita. Era legal. Mas, embora sendo correto, não era o plano de Deus. O plano perfeito de Deus. Por isso, gerou o quê? Um filho selvagem, que foi Ismael. Logo em seguida, nós temos Sara. Sara gerando, quer dizer, concebendo de Abraão, do próprio Abraão, o mesmo pai de Ismael. Isso vale a pena ser notado, o mesmo pai de Ismael. Gerando Isaque. Ora, Isaque não foi um selvagem. Em Isaque, diz a palavra que as nações seriam abençoadas. Mas aqui nós vamos aprender uma grande lição. Isaque foi uma alegoria. Isto foi uma alegoria. Nós temos prova disso na Bíblia Sagrada. Porque o filho no qual as nações seriam abençoadas é Jesus. É Jesus Cristo. Vejamos o que São Paulo fala aos Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 21. Dizei-me o que quereis: estar debaixo da lei? Não ouvi vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Ora, os meus ouvintes sabem perfeitamente que tanto Ismael como Isaque vieram pela via sexual. Ambas as mulheres
tanto Agar como Sara tiveram prazer com Abraão. E destes prazeres surgiram 2 filhos, Ismael e Isaque, mas nós continuamos afirmando como uma alegoria. Ismael por um plano de Sara, Isaque como um plano de Deus, por promessa. O que se entende, disse São Paulo aos Gálatas 4:24, o que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos. Vejam, para quem Sara e Agar e esses 2 filhos estão apontando. Para os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Oh, isso é tão perfeito, isso é tão maravilhoso, isso é mais do que bonito. Isto é um prato que alimenta os filhos de Deus. Isso é iguaria, isso é manjar que vem de Deus para nós. Mas a Jerusalém que é de cima é livre. Então Agar representando um concerto, Sara simbolizando como alegoria, Isaque representando o outro. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Desde que essa semente pela qual as nações seriam abençoadas e que foi tipificada por Isaque, tipificada, simbolizada, veio através de Isaque como alegoria. Essa semente é Jesus Cristo. Então vale a pena nós pensarmos aqui numa coisa tremenda e importante. Quem é nossa mãe? Não é Maria. Paulo está dizendo aos Gálatas capítulo 4, versículo 26, mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Vale a pena os nossos ouvintes terem anotado isto em suas mentes, que Maria não é a rainha do céu, como supostamente é apresentada ao mundo. A rainha do céu é a esposa do Cordeiro. Maria nunca é chamada na Bíblia de a esposa do Cordeiro. A esposa é a igreja. Oh, isto é tremendo. Você chama esta cidade de cidade mãe, mãe de seus filhos, mãe daqueles aos quais ela dá o alimento. Esta Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Mas esse esclarecimento nos traz uma luz que nos leva a saltar muralhas, muralhas tradicionais, de séculos, fronteiras, atravessarmos abismos. Esse abismo que está entre a verdade e a mentira, entre a certeza e o engano, há um abismo. Só há uma ponte que pode nos ligar de um lado ao outro, como única direção à verdade é Jesus Cristo, é a sua palavra, que nos faz transpor este abismo e sairmos do engano religioso e vermos estas coisas nas Escrituras. Então nós temos de nos alegrar. Paulo disse aos Gálatas 4:27, porque está escrito: alegra-te, estéril,
que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. São mais, é claro. É a maioria que o eleito não vai por ela. Paulo continua dizendo, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque, não com Isaque, mas como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Caim perseguiu Abel. Por quê? Por que causa? Caim deveria perseguir a Deus, porque quem rejeitou o culto de Caim não foi Abel, foi Deus. Caim deveria se atirar contra Deus. Paulo deveria se atirar contra Cristo diretamente, contra Deus diretamente, o então Saulo de Tarso. Mas quando ele estava perseguindo a igreja, a esta semente, filha da promessa, ele estava perseguindo a Cristo. Satanás, não podendo destruir a Deus, se lança contra os seus filhos aqui na terra. E veja sempre como essa escrava perseguiu aos filhos da livre. Veja sempre como ela derramou sangue. Veja sempre como ela tentou tampar a boca daqueles que mostram o seu pecado, que mostram o que ela é, que tiram a sua máscara, que abrem a cortina, que rasgam o véu. Através do poder da morte de Jesus Cristo, o véu tem que ser rasgado. O Apocalipse tem sido revelado pelo 7º anjo, do seu capítulo 10, versículo 7. E Apocalipse quer dizer tirando o véu, rasgando o véu. É a era da águia, e águia quer dizer rasgador com bico. E a águia veio rasgar este véu, para nos mostrar o que está além desse véu. Não credos, não dogmas mesclados, mas sim as tábuas da lei de Deus, sim o maná que não desvanece, uma vara seca reverdecendo-se, dando frutos do Espírito Santo, a glória da Shekinah, a luz ininterrupta, de dia e de noite. Essa águia rasgou este véu, revelando o sacrifício de Cristo, porque o Cordeiro venceu e abriu o livro tem sido aberto, os segredos dos 7 selos têm sido revelados a quem? Então, a estas alturas a palavra está falando da semente a qual Maria foi simplesmente uma portadora. Eu tenho lido sobre o parto, a concepção artificial em um laboratório. Eles tiram o germe de vida do homem, do marido, e um óvulo incubador da mulher. E aquilo faz o processo em laboratório que a mulher, não tendo condição para desenvolver aquele processo, então recebe aquele óvulo depois de fecundado em laboratório. Mas aquilo retorna para o seu ventre, para gerar o filho. E dali então agora vem um filho. E ela vai dar à luz aquele filho que foi gerado num laboratório. Preste bem atenção. Foi gerado num laboratório. O óvulo foi fecundado em um laboratório. Suas trompas não tiveram capacidade para fazer aquilo, então o laboratório está fazendo aquilo. E aquelas partes, aqueles órgãos que fariam aquilo na mulher, não puderam fazer. Mas o óvulo volta para a mulher. E ali, então,
Já fecundado, a mulher vem a ter o filho. É um filho, na verdade, fecundado fora do seu ventre. Ouvintes, se a ciência dos homens podem fazer uma coisa desta, agora veja, e Deus não pôde fecundar um óvulo de Maria dentro do seu próprio ventre, sem precisar de laboratório algum? Foi daí que veio Jesus. Você sabe, a fêmea oferece o óvulo incubador, mas o sangue, a hemoglobina, vem do macho. Por isso Jesus era Deus. Em Atos 20, versículo 28, Paulo disse que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Deus fecundou aquele óvulo. E dali não saiu um filho de homem algum, mas o Filho de Deus, gerado pelo próprio Deus. E foi sob este filho que as nações foram abençoadas. É como Isaac. Isaac foi gerado sem nenhuma possibilidade, mas através do sexo. Maria não. Jesus não. Jesus não teve concurso algum de Maria, senão o seu ventre. Mas tudo veio de Deus. Veio do Pai. O sangue é do Pai. O sangue do Filho é o sangue do Pai. É o sangue do próprio Deus. Nascido de mulher, essa natureza humana tinha que falar com o Pai, porque foi nascido de mulher, mas ele trouxe o nome do Pai, o Filho trouxe o nome do Pai. E por que você não quer nem pelo menos receber o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo no seu batismo? É tempo de luz porque estamos no entardecer. Mas vamos fixar aqui. Maria foi simplesmente ainda uma portadora. Isso não faz dela uma deusa. Absolutamente. Depois de tudo isto, ela ainda teve que estar no Pentecostes para ser cheia do Espírito Santo. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Ela teve que estar no Pentecostes para ser cheia do Espírito Santo. Agora, nós temos isto. Onde nós podemos encontrar a bênção? É em Sara ou é no filho? A promessa vem através do filho. Você não pode receber a bênção através de segunda, nem de terceira, nem de primeira pessoa, quando se fala distintamente uma da outra. Você só pode receber a bênção através do Filho, porque neste Filho da promessa nós seríamos abençoados. Paulo disse, mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava, seu filho. Lança fora. O anjo diz, sai dela, povo meu. Sai dela. Lança fora esta escrava e seu filho. O que tem gerado elas? Selvagens. Porque de modo algum filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, Paulo está escrevendo aos Gálatas, você pode dizer, mas isso se refere somente aos judeus e os descendentes de Ismael, essa coisa toda, isso tudo é interpretação de homem, venha cá. Paulo está escrevendo aos Gálatas, a Galácia, onde estava? De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Que livre é esta? Mas a nossa cidade está nos céus, donde virá também o nosso Senhor e Salvador, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu próprio corpo, poderoso, eficaz, para sujeitar a si também todas as coisas.
Porque o sangue do Pai está no Filho. Se somos filhos, então o sangue de Deus está em nós. Sangue quer dizer vida, sangue quer dizer o Espírito de Deus está em nós. A vida do Pai está em nós. A igreja agora forma o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é Filho de Deus. Se Deus em Cristo fez dele um Deus, fez dele Emanuel, fez dele Filho de Deus, então e Deus na igreja? Faz de nós pobres, miseráveis pecadores? Não, Deus na igreja faz desta igreja, deste corpo, Filho de Deus. Deus, portanto, que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus Cristo, o nome único pelo qual somos abençoados. Amém. Obrigado a gente amada, gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você. Localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã e daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens. E 5h da tarde, companheirismo com a igreja, e às 18h o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família. Hoje às 18h especialmente teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja Tabernáculo da Fé fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19h, lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Saber o caminho da luz, Jesus lhe ensinou.